Nesse momento acaba então a fala do advogado-geral da União, com a palavra o presidente do Senado, Renan Calheiros, que deve ser agora rápido esse processo, já que a sessão já dura muito tempo, os senadores estão há mais de 20 horas discursando. Vamos ouvir Renan Calheiros, que deve convocar então o início da votação eletrônica pelo painel do Senado. Vamos ouvir um pouquinho. E a Rose pede-nos para que nós façamos uma rápida leitura. Agora registra a presença de mais uma senadora, Rose de Freitas, que poderia estar ausente por questões médicas, mas ele acaba de registrar que a senadora está no plenário, portanto podemos ter 78 presentes. De qualquer forma, não muda a situação do governo, já que a oposição tem maioria para aprovar o impeachment. Vamos ouvir mais uma vez Renan Calheiros dando sequência a essa sessão histórica e decisiva. O Brasil, o povo brasileiro e o povo do meu estado, o Espírito Santo, sempre foram prioridades da minha luta e dos meus ideais. Na política, nunca me afastei do caminho da luta que busca construir uma vida melhor para o nosso povo. Hoje temos à nossa frente, em nossas mãos, a difícil decisão de afastar ou não a presidente da República eleita para governar o nosso país. O marasmo político e econômico em que nos encontramos gera crise de desconfiança, inércia e o esgotamento. O nosso país merece mais de todos nós. Temos de reagir dignamente diante das dificuldades dos brasileiros e nos unirmos nessa hora de luta por um Brasil justo, solidário e sem corrupção. E é agora que temos que passar limpo o nosso país. A grave crise política não é argumento para nos omitirmos e ignorarmos as dificuldades pelas quais passam os brasileiros. Só sairemos desta crise juntos, de mãos dadas com o povo e com a consciência cívica passo a passo, ombro a ombro, com respeito aos direitos e às instituições. O tempo do povo não é o tempo dos políticos, mas agora é o tempo do Brasil. Temos a responsabilidade neste momento de continuar acreditando, lutando, trabalhando com coragem e confiança, levando adiante todos os sonhos e ideais do povo brasileiro. O presidente do Senado, Renan Calheiros, faz, portanto, nesse momento, uma manifestação antes de convocar, então, os senadores para a votação eletrônica. Renan Calheiros, que não deve votar, como o presidente anunciou que, pela isenção do processo, não vai votar nesse momento em que o Senado decide ou não pela aceitação do impeachment da presidente Dilma. Ele conclui essa fala dele e, dentro de alguns minutos, a expectativa é de que convoque, então, todos os senadores presentes no plenário para dar início à votação eletrônica, plenário cheio nesse momento. Vamos continuar ouvindo. A nação, que este Senado da República, uma das mais antigas instituições brasileiras, se pautou neste processo pela isenção, pelo equilíbrio e responsabilidade que as circunstâncias impõem. Em nenhum momento, relevando sempre o traço nervoso e ligeiro do noticiário, que às vezes não dispõe de tempo para reflexão, esta presidência jamais foi modulada por partidos ou posições políticas. Eventuais interpretações, muitas delas precipitadas em relação à predileção dessa presidência. A história, como os senadores sabem, ela é aberta, plural e permitirá muitas interpretações. E a história definitivamente vai fazer as suas interpretações. Como parte da minha responsabilidade institucional,
Recebi ao longo dos dias argumentos de ambos os lados, como se sabe, conflitantes, exatamente como se porta um magistrado, função da qual não posso e não vou me esquivar. Ouvimos partes que defendem interesses contrários e caberá, como sabe o povo brasileiro, a esse colegiado a palavra final. Atuamos nesse dramático processo, neste longo, neste penoso processo, devotados à Constituição Federal, aos acórdão da Suprema Corte Brasileira, às leis escassas que regulamentam o tema e ao precedente de 1992. Nossos únicos faróis foram os diplomas legais e não as preferências pessoais. Claro que eu e todos nós, senadores e senadoras, temos as nossas preferências pessoais. Aqui, sob nossa presidência, a voz da oposição foi sagrada, como também foi o direito ao contraditório e ao amplo direito de defesa. Adoto como prática o hábito de ouvir críticas. A presidência do Senado Federal se portou em todos os momentos pelo equilíbrio institucional e pela normalidade para ultrapassarmos sem sobressaltos esse gravíssimo quadrante da vida nacional que assombrou o país, alvoroçou segmentos políticos, criou conflagração na sociedade e derreteu uma das economias mais pujantes do planeta. Fomos ágeis, senhores senadores, quando a circunstância demandava e ponderados quando a lei exigia. Também soubemos ser enérgicos diante da tentativa de burlar a democracia com artifícios inconsistentes e explosivos. Soubemos agir e nisso agradeço mais uma vez a todos os senadores e a todas as senadoras quando tentaram transformar uma centelha em um incêndio de grandes proporções. Tenho absoluta convicção de que este Senado da República, inspirado pelos mais sagrados fundamentos democráticos, estará dando as respostas adequadas da velocidade que a sociedade nos impõe, sem assodamentos, sem delongas. Está na memória de todos e, portanto, disponível para o registro histórico os sucessivos apelos que esta presidência fez pelos princípios de legalidade, da independência dos poderes e dos limites de cada uma das nossas instituições. A nação passa por um período delicado de sua história. O momento impõe a todos, especialmente aos homens públicos, serenidade, equilíbrio, bom senso, responsabilidade e, sobretudo, respeito à Constituição. As instituições devem guardar os limites de suas atribuições legais e quaisquer excessos, politizações ou radicalizações, independentemente da origem, serão um desserviço ao país e à construção da democracia. Valores absolutos do Estado democrático de direito, independência dos poderes, liberdades e garantias individuais e coletivas, liberdade de expressão, conquistados tão dolorosamente, precisam, mais do que nunca, ser reiterados. Os vetores autoritários, os roncos messiânicos, estão a todo instante testando o Brasil e sua jovem democracia. Sabemos e haveremos de repetir que o Brasil e nossa sociedade estarão sempre acima desses interesses, alguns deles camuflados em mantos democráticos. Igualmente, esse parlamento
dentro do eterno jogo de transferência de responsabilidades, não pode ser responsabilizado por eventuais insucessos deste ou daquele segmento. Cada qual terá que responder perante a história por sua parte de acerto ou erro neste processo. A lei de 1950, reitero, tem sido um fator recorrente de crises, inegavelmente anacrônica. A legislação precisa ser aprimorada, precisa ser modernizada. Temos de fazer leis. O presidente do Senado, Renan Calheiros, leu um discurso que preparou para esse momento final da sessão, em que defende que todo o processo dentro do Senado foi feito com correção, com isenção, com direito à livre expressão, tanto da oposição quanto dos governistas. Ele segue conduzindo, lendo esse discurso, para conduzir na sequência a votação tão esperada. Dentro de mais alguns instantes, a expectativa é de que ele convoque imediatamente os senadores para que eles possam votar pelo sistema eletrônico se o Senado aceita ou não a abertura do processo, da fase de julgamento do processo de impeachment. O voto sim, de maioria simples, metade mais um dos presentes, voto sim significa o afastamento imediato da presidente Dilma Rousseff. E isso deve acontecer dentro de mais alguns instantes, uma vez que o governo sabe que não tem votos suficientes para barrar esse processo dentro do Senado. Vamos continuar ouvindo. A atual do Brasil é um conjunto de cheques predatados de crise. Ou mudamos esse modelo arcaico, enrugado, viciado, fomentador de incertezas, ou estaremos assinando a ruína das nossas instituições e das nossas biografias. Quem pode, nos dias atuais, senhor presidente, senhores senadores, senhor ministro, recusar essas mudanças fundamentais e insubstituíveis. Eu cumpro nessa presidência meu esforço, mas tenho consciência de que o meu papel, todos os papéis são difíceis, mas o meu papel talvez seja o papel mais difícil, que é pregar o equilíbrio, o bom senso, a responsabilidade. Todos os senadores também aqui nesta sessão fizeram isso. Neste momento de crise, neste momento de impasse, neste momento de histerismo, de ódio, de corporações autônomas, de grupos, de seitas, de fanatismo, o papel do Senado Federal se agiganta. Que Deus nos ilumine a todos para daqui, nesta noite, que a história registrará, saia a melhor, a mais madura decisão com relação à admissibilidade ou à inadmissibilidade da senhora presidente da República. Se sairmos daqui com cada senador, para além das suas diferenças, que são muitas, apertando as mãos de cada outro senador. 6h30, nós transmitimos ao vivo de dentro do Senado Federal o momento decisivo da votação do processo de impeachment da presidente Dilma. O presidente Renan Calheiros fala nesse momento, o discurso final de Renan antes da votação. A presidência comunica ao plenário que, de acordo com o artigo 47 da Lei 1079 de 1950, a votação da matéria será procedida pelo processo nominal no painel eletrônico e depende, para a sua aprovação, do voto da maioria simples da composição da Casa. A presidência esclarece... Renan Calheiros já começa nesse momento a citar a lei que conduz todo esse processo de impeachment e as regras que vão ser seguidas nesse momento final da votação. Como nós já dissemos, é uma votação eletrônica, diferentemente do que aconteceu na Câmara dos Deputados, quando cada deputado foi chamado ao microfone e pôde se manifestar. Agora não cabe mais manifestações por parte dos senadores nessa votação. Todos já discursaram numa sessão que durou
mais de 20 horas, portanto, agora eles vão ser convocados e, simultaneamente, cada um do seu ponto, da sua cadeira ali na bancada, no plenário do Senado, cada um deles poderá votar. Renan Calheiros vai fazer essa convocação nesse momento, seguimos acompanhando. De 2016, da Comissão Especial, que conclui pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instauração do processo de impeachment por crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República, senhora Dilma Rousseff, por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais, sem autorização do Congresso Nacional e da contratação ilegal de operações de crédito. As senadoras e senadores já podem votar. Portanto, a partir desse momento, começa o processo de votação decisivo, definitivo para a presidente Dilma Rousseff. Depois de 20 horas de sessão, o painel do Senado Federal preparado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acaba, portanto, de avisar todos os senadores e senadoras que está aberta a votação, que será eletrônica. Portanto, a expectativa é de que dentro de alguns minutos esse resultado aparecerá no painel do plenário do Senado. Renan Calheiros segue respondendo ali algumas dúvidas, mas não mais a manifestação por parte de senadores. Agora é apenas o voto eletrônico pelo sistema do Senado e então os números dessa votação aparecerão no painel. Vamos ouvi-lo. Os líderes não precisarão orientar suas bancadas. Renan Calheiros repete uma regra que ele já havia antecipado, que nesse momento não cabe a cada líder da bancada orientar seus partidários. Agora cabe apenas o voto individual de cada senador. Como nós dissemos, dos 71 que discursaram ao longo dessa sessão, 50 deixaram claro o voto pelo sim, pela aceitação do processo de impeachment. Não é a condenação final da presidente Dilma Rousseff, é sim a possível aceitação do processo de impeachment, mas é definitivo para a presidente porque ela será afastada caso, ao que tudo indica, o impeachment seja aceito. Seguimos ouvindo Renan Calheiros. Vamos fazer isso. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Vamos ver agora no painel, portanto, os números dessa votação. Sim, 55. (55 votos sim). Não, 22. O parecer foi aprovado. Portanto, com 55 votos sim e 22 votos não, está aprovado o impeachment, a abertura da fase final do julgamento da presidente Dilma Rousseff. E a consequência imediata é que, com essa aprovação, 55 votos sim e 22 votos não, a consequência imediata é que a presidente Dilma Rousseff, dentro de algumas horas, assim que for notificada, será presidente afastada. E o vice-presidente Michel Temer também será notificado e se torna, então, o presidente interino do Brasil. É importante chamar a atenção para esse resultado, 55 votos sim, um número muito expressivo, porque hoje bastaria apenas maioria simples, metade mais um dos presentes. Ao final de todo o processo, depois dos 180 dias de afastamento, é que então seria necessário o quórum qualificado, 2/3 do Senado, que são 54 senadores. Portanto, a oposição consegue hoje, já na largada desse processo dentro do Senado, o quórum qualificado de 2/3, 55 votos sim. Por isso, é uma votação expressiva. Vamos seguir ouvindo Renan Calheiros. Que a senhora presidente da República será intimada do afastamento temporário de suas funções.